Até que ponto devemos ser obedientes aos líderes espirituais? Esta pergunta me foi feita por um cristão e eu tenho prazer em considerá-la agora neste vídeo. O meu nome é Valdir Camilo, eu sou cristão e falo da Palavra de Deus e também sou terapeuta online, especialista em saúde emocional. Eu entendo que espiritual e emocional caminham juntos para que nós possamos ter uma boa qualidade de vida. Bem, vamos então a essa questão. Ela está baseada em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz que devemos ser obedientes aos que tomam a liderança entre nós e também sermos submissos. Mas a pergunta é, até que ponto isso deve acontecer? Bem, temos outros textos que nos ajudam a entender, a lançar luz sobre esta pergunta. O texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 9, Paulo fala assim: quem quer que esteja lhes declarando como boas novas algo além daquilo que vocês aprenderam, seja amaldiçoado. Então mostra que os cristãos deveriam atentar e aceitar apenas aquilo que estava nas Escrituras, o evangelho que eles haviam recebido. Que fosse além disso, a pessoa era digna de ser amaldiçoada. E Gálatas capítulo 2, versículos 4 e 5, lá Paulo fala que havia naquela época já falsos irmãos que estavam introduzindo coisas além do que estava escrito. E Paulo fala que a eles nós não cedemos nem por um momento, nem por um instante. Bem, isso não significa que devemos encarar cada irmão na fé como um possível falso irmão. Não. Mas o ponto é, se alguém vai além do que está escrito, violando a regra de 1 Coríntios 4,6, lá diz, não vá além do que está escrito, então não devemos ceder a essa pessoa nem por um instante. Não devemos concordar com isso para manter a verdade do Evangelho. Outro texto também muito interessante é 1 João capítulo 4, versículo 1, que fala que devemos provar, ali diz que os cristãos deveriam provar ou pôr à prova as expressões inspiradas para ver se originavam de Deus. É interessante que ali fala de expressões inspiradas, ou seja, mesmo algo dito por inspiração deveria ser posto à prova. Por quê? Porque essa inspiração poderia ser divina ou poderia ser demoníaca. E nós temos pelo menos dois exemplos interessantes nas Escrituras que mostram quando cristãos falaram além ou fizeram além do que deveriam, que foram além do que estava escrito. E como é que foi tratado isso? Bem, um exemplo está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Lá Paulo fala que alguns cristãos daquela época, por palavra falada ou por escrita, estavam falando que a volta de Cristo já era iminente, já era para aquela época. E não se fala ali que eram líderes espirituais, mas eram pessoas influentes. Por quê? Porque isso afetou os cristãos de Tessalônica, a ponto de Paulo ter que escrever uma carta para eles falando que não era daquele jeito. Eles não deveriam ficar apavorados, não deveriam perder o bom senso, ficar assustados achando que a volta de Cristo já estava lá, acontecendo quase. Não, que aquilo não era verdade. Então você vê como é possível alguém se adiantar e passar do que está escrito, seja um líder, seja uma pessoa influente ou qualquer cristão. Tá? Então é importante avaliar o que está escrito. E um outro exemplo está em 3 João, que só tem um capítulo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Lá fala sobre Diótrefes, e fala que esse professo cristão estava expulsando, ou seja, excomungando, desassociando, removendo cristãos da congregação. E isso por motivos não bíblicos. Olha que interessante, que coisa. Então não fala que ele era um líder, mas ele tinha o poder de excomungar, expulsar, desassociar ou remover cristãos, aplicando essa penalidade, mas de uma forma não bíblica, por motivos não bíblicos, por motivos que aquelas pessoas não mereciam. E João ainda fala que ele estava caluniando o apóstolo João e outros cristãos. E João não fala que os demais ali deveriam ser submissos, obedientes a ele.
Mas João fala que quando ele fosse lá, ele iria trazer atenção a essas coisas que estavam sendo feitas por esse tal de Diótrefes. Então esses exemplos bíblicos, eles são muito oportunos. Eles mostram sim que nós temos que ser submissos, obedientes aos que tomam a liderança entre os cristãos por uma questão de união, de harmonia, de organização, para que as coisas ocorram de forma decente, coerente, porém não ser submisso quando eles ultrapassam os limites do cristianismo, do que está escrito nas Escrituras. Então é importante você não ser conivente também com o que está errado. Aplicar o que diz 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examine tudo, ou certifique-se de tudo, mas se apegue ao que é bom. Então descarte o que não é bom. E se fez sentido para você este vídeo, eu incentivo você a compartilhar com os seus contatos. E se você quer saber mais como eu posso te ajudar como terapeuta cristão online, então, debaixo desse vídeo eu vou deixar um link para você entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.